Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala é o pastor Moura, auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês. Quero louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Desta vez, a palavra que nós traremos esta noite como tema a prática do evangelismo pessoal. Queridos, é muito importante entendermos acerca do evangelismo pessoal, porque a evangelização é uma missão prioritária da igreja. E nós, como igreja, devemos entender o que realmente significa pregar o evangelho no evangelismo. E eu gostaria de trazer algumas orientações para você que me assiste neste momento e para todos que ainda irão nos assistir. Quero fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. Versículo este muito conhecido por parte da igreja. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Apenas esse versículo de Marcos 16 e 15, eu vou dirigir a Deus uma palavra de oração, para nós ministrarmos esta noite o tema, a prática do evangelismo pessoal. Quero, nesse momento, dirigir a Deus uma palavra de oração. Soberano Deus, mais uma vez nós elevamos a nossa voz ao Senhor, pedindo que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais, abençoar, Senhor, todos os ouvintes que nos acompanham nas redes sociais, que as orientações da Tua palavra concernente ao evangelismo pessoal possa ajudar este irmão, esta irmã, para aprimorar os seus conhecimentos e colocar em prática para ganhar almas para o Senhor Jesus. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Moura, auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês, e nós temos o canal no YouTube, PR Moura Alves Oficial. Você pode visitar o nosso canal, inscrever-se no canal, deixar o seu ok, acionar o sino de notificações para estar recebendo as mensagens, pregações e aulas que nós estaremos postando no nosso canal no YouTube. Também você pode nos seguir no Instagram, PR Moura Alves. Você pode no Instagram também está nos seguindo. Quero iniciar a palavra de Deus trazendo a orientação à sua vida. Queridos, falar de evangelismo pessoal é falar da estratégia mais eficaz de evangelização. Nós entendemos à luz da Bíblia que o crescimento de uma igreja local não é avaliado, não é medido pelas suas atividades educacionais ou filantrópicas, mas o crescimento de uma igreja local, ela é medida e avaliada com o seu alcance evangelístico. Para isto, é importante entendermos, como igreja, que nós devemos evangelizar, devemos levar a palavra de Deus aos perdidos. Quando nós analisamos o tema evangelismo pessoal, é importante nós diferenciarmos os conceitos de evangelismo, evangelismo pessoal e entender que se trata de uma prática eficaz de evangelização. Sendo que a igreja tem várias estratégias de evangelização, entre elas as cruzadas evangelísticas, mas eu quero falar e destacar sobre o evangelismo pessoal. A palavra evangelismo
quer dizer, o emprego da palavra de Deus por todos os crentes, por todos os meios, em todos os lugares, com um sincero desejo no coração de ganhar almas para o Senhor Jesus. A palavra evangelismo pessoal se refere à forma individual de levar alguém a Cristo para que este receba a salvação. Quero destacar que a palavra evangelho significa boa nova de salvação. O termo evangelho aparece várias vezes nas Escrituras, mas eu quero destacar aqui a palavra central. Então, a palavra evangelho é a mensagem, é a notícia de salvação, é a notícia de salvação aos perdidos. E nós devemos evangelizar. A palavra evangelizar quer dizer anunciar essa mensagem, levar a mensagem de Jesus, levar a mensagem de salvação àqueles que estão perdidos e distanciados da casa de Deus. Quero destacar o evangelismo pessoal. E no evangelismo pessoal, nós precisamos ter algumas orientações que são muito importantes para que nós possamos evangelizar. Por quê, pastor? Porque esse evangelismo pessoal, ele é realizado em forma de diálogo, ou a um pequeno grupo de pessoas ou familiares. Por exemplo, esse evangelismo é um método eficaz de evangelização. Como é efetuado em forma de diálogo, nós temos que ter alguns cuidados muito importantes na hora de evangelizar. E eu quero aqui, com esses cuidados, iniciar falando sobre o testemunho do evangelista. O evangelista, ele tem que ter o testemunho pessoal, para que ninguém venha o surpreender no momento que ele estiver levando a palavra de Deus. Quero me referir à vida de testemunho do evangelista. Ele deve viver aquilo que ele prega. Ele é a testemunha daquilo que ele vivenciou na pessoa bendita de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículos 14, a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. A luz, queridos, vai falar do nosso testemunho pessoal. E para isso é importante que o evangelista tenha uma vida exemplar para levar a palavra de Deus. Quero com esse ponto, essa explicação, trazer uma breve ilustração para abrir a sua mente e você entender o que nós vamos falar aqui acerca do testemunho. Por exemplo, quero trazer aqui uma ilustração. Um certo pregador, ele convidou o seu amigo para ir à igreja, porque naquela noite ele seria o pregador. E o amigo atendeu o convite e foi à igreja. Naquela noite, o pregador começou a ministrar, a pregar, fazendo a exposição da palavra de Deus de forma eloquente. Quando ele termina a mensagem, ele se dirige ao amigo de forma toda prazerosa, dizendo: e aí, você gostou? O que você achou da minha pregação? Eu falei bem, me sobressaí? E aquele amigo responde: eu não ouvi uma só palavra. O que isso significa? É que a vida prática daquele pregador falou mais alto do que o que ele pregou. Por quê? Como isso acontece? Porque ele não vivia aquilo que ele pregava. Devemos entender, e é importante, que o nosso testemunho pessoal, ele não está acima da pregação da palavra. Ele não está acima do evangelho, nem da Bíblia. Mas é importante, na hora de pregar, de forma individual, referindo-me ao evangelismo pessoal, que devemos ter uma vida exemplar. Amém? Para isto, quero também destacar, para você que me assiste esta noite, que o evangelista deve ter uma vida de preparação.
todo evangelista, ele deve ter autoridade para evangelizar. Na minha apostila de evangelismo pessoal, eu chamo de autoridade para evangelizar as seguintes colocações: o preparo espiritual, o preparo físico e o preparo intelectual. O preparo espiritual se refere à oração, à forma devocional que você busca a Deus a sós, você ora, você jejua, você lê a palavra de Deus, apresenta em oração os perdidos. Isso é a forma espiritual de preparo. E você se identifica com a Bíblia, a palavra de Deus. Um certo escritor, Adoniran Hudson, ele disse: primeiro, fale dos homens a Deus. Depois, fale de Deus aos homens. Porque os grandes campos missionários foram alcançados com joelhos em oração. É por isso, querido irmão e amigo, irmã que me assiste neste momento, nós devemos ter o preparo espiritual. Além do preparo espiritual, quero destacar aqui também o preparo físico. O preparo físico é que nós devemos nos preparar de forma cuidadosa na hora de evangelizar. Ter uma roupa decente, bem trajada. Se for roupa social, abotoar bem os botões. Se possível, colocar pano passado. Se você mora na cidade, se a sua realidade está na zona rural, você pode usar roupa simples, uma camisa como esta, uma camisa de meia, como nós chamamos. Você pode, de uma forma simples, levar a palavra de Deus. Quero contar aqui um breve testemunho para explicar um pouco mais a você. Eu me refiro a que cada lugar tem a sua forma de estratégia. Cada lugar tem a sua realidade. E você deve usar a estratégia que se encaixe melhor na realidade. Por exemplo, quando fui enviado como missionário em 2010 pela igreja em Santa Inês, eu passei a tomar conhecimento da dimensão do campo que eu ia atuar, no povoado chamado Lagoa do Boi. E a primeira vez que eu fui evangelizar, eu coloquei uma roupa social, pano passado, e fui evangelizar. Quando visitava as pessoas na zona rural, as pessoas olhavam mais para a minha aparência, para a minha forma de se vestir, do que para a mensagem evangelística que eu estava pregando. Daí eu entendi que se tratava de pessoas simples, no povoado. Aí, na segunda oportunidade, eu coloquei uma sandália, camisa de meia, e o sol estava muito causticante, coloquei um boné. Peguei a minha Bíblia, a bicicleta e fui evangelizar. Deixei a bicicleta em um determinado lugar e saí de casa em casa evangelizando. Aí a minha aceitação foi melhor do que a primeira vez que eu fui com o pano passado. Para você ver que cada realidade, cada lugar tem a sua realidade. Mas se você mora numa cidade, você tem que se portar de pano passado, cabelos bem penteados, barba tirada. Isso fala do preparo físico. Sem contar com a higiene bucal, porque o evangelismo pessoal, ele é em forma de diálogo. A palavra diálogo significa a conversa entre duas pessoas, né? Então, você precisa ter esse cuidado de fazer a higiene bucal, ter cuidado também com as axilas e se preparar. Mas isso não tira, não coloca em prioridade em relação ao preparo espiritual. Isso é algo que precisa. O terceiro preparo que eu quero destacar aqui é o intelectual. Preparo espiritual, preparo físico e preparo intelectual. Preparo intelectual, você deve ler bem a Bíblia, bons livros e levar a palavra de Deus de forma pessoal às pessoas. Usando, nunca se esqueça, textos evangelísticos, porque no evangelismo você vai levar o sentimento de Deus. O que é o sentimento de Deus, pastor? Você vai levar o amor de Deus aos perdidos.
O amor de Deus, aí nós lembramos de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nunca esqueça das estratégias para evangelizar. Mas eu quero aqui destacar o preparo, né? Eu chamo de autoridade para evangelizar. O preparo espiritual, o preparo físico e o preparo intelectual. Quando se trata de mulheres, nesse preparo físico, as mulheres também devem estar trajadas com modéstia, não colocar roupa transparente, para não chamar atenção e não tirar o foco dos ouvintes, porque a estratégia aqui é levar o amor de Deus, o sentimento de Deus ao perdido, para que ele entenda a obra salvífica de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, o que é evangelizar? É anunciar Cristo aos perdidos. É falar da salvação de Deus aos homens. Evangelizar é tirar pessoas da perdição e trazer para a salvação. E para isto, querido irmão, Deus conta comigo e conta com você. Nunca esqueça que nós que somos igrejas temos várias estratégias de evangelização, mas a estratégia eficaz de evangelização é o evangelismo pessoal. Quero destacar um exemplo de João capítulo 4. Todos os leitores da Bíblia conhecem o texto que eu vou citar, de Jesus conversando com a mulher samaritana. Ali foi uma forma de diálogo, que Jesus traz a mulher para o âmbito espiritual, mostrando que ele é a fonte da água da vida. Que a água naquele poço, no capítulo 4 de João, a mulher tornaria a ter sede, buscando água naquele poço. E Cristo trouxe em forma de diálogo para o lado espiritual, mostrando para a mulher, dizendo: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu me pedirias e eu te daria a água viva. E os amados conhecem a história. Aquela mulher recebeu aquela palavra e quando ela saiu, ela disse: vem e vê, parafraseando, um homem que eu conheci, porventura não é ele o Cristo? Então, Jesus deseja que eu e você possamos levar mais a sério a obra de evangelizar, de levar a palavra de Deus ao perdido. Portanto, querido irmão, saia da zona de conforto. Te prepare com a palavra de Deus, com a leitura da Bíblia. Se prepare com literaturas também, que é uma forma de evangelizar. Mas nunca esqueça que o evangelismo pessoal é uma estratégia muito importante de evangelização e você precisa ter o preparo, em primeiro lugar, o preparo espiritual. Não esqueça de orar. Não esqueça de apresentar as pessoas a Deus antes de você levar a palavra do Senhor a estas pessoas. Quero ainda destacar aqui, mostrando a você, que nós devemos evangelizar nos lares, no nosso trabalho, nos transportes, nos hospitais, nas penitenciárias e em todo lugar. A palavra evangelismo quer dizer o emprego da palavra de Deus por todos os crentes, por todos os meios, em todos os lugares, com sincero desejo no coração de ganhar almas para o Senhor Jesus. Tu só estás servindo a Cristo hoje porque alguém falou de Jesus para você. Por isso Deus conta contigo. Eu quero ainda destacar que nós, observando esse tema tão importante, que é a prática do evangelismo pessoal, você pode, como crente em Jesus, fazer um planejamento. É isso mesmo. Deus conta que você se organize naquilo que eu vou te dizer agora. Você pode, dentro de 30 dias, um mês, 30 dias, você ter o objetivo de orar pelo número X de pessoas. Digamos que você coloca o objetivo de orar por 3 pessoas durante o mês. Você não deve se esquecer de que na igreja deve haver
uma compreensão de que o evangelismo e o discipulado, eles não podem ficar dissociados, mas é uma ação conjunta. O que eu quero dizer a você? Que se tu tens a estratégia de, por exemplo, orar por 3 pessoas durante o mês, essas pessoas aceitam a Cristo como um Salvador, aí você vai passar a acompanhar. Você vai passar a depositar o seu tempo de cuidar daquela pessoa, para que aquela pessoa se firme e se torne um fiel seguidor de Jesus de Nazaré, do nosso Salvador. E para isso, se assim nós fizermos, imagine se cada crente orasse por mês por uma pessoa e cuidasse dela, nós teríamos por mês o dobro da igreja. Imagine só. É por isso que nós precisamos abrir os olhos e ver que o evangelismo pessoal é uma estratégia eficaz de evangelização. E Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta conosco para essa tão grande obra que Ele quer que nós realizemos para Ele. No evangelismo pessoal, tem algo que o evangelista deve evitar. O evangelista precisa evitar discutir religião, evitar atuar como se ele fosse dono da sabedoria, mas deixar isso de lado e levar o amor de Deus. Também deve evitar condenar hábitos da pessoa que está sendo evangelizada. Nós devemos entender que esses cuidados são importantes. Por exemplo, no evangelismo pessoal, é mais importante o método de Jesus de ir de 2 em 2. E nesse método de 2 em 2, é importante que os 2 se combinem. Quando um entrar numa casa e falar, o outro está orando, intercedendo ali em espírito, orando, para que Deus use aquela pessoa. Porque às vezes, com falta de sabedoria, entram 2 numa casa e aí um toma a palavra e o outro interrompe e torna aquilo ali como se fosse uma competição, sendo 2 contra 1. Mas que você se organize nesse particular e combine, dizendo ao seu amigo qual a casa que você vai falar e ele vai orar. E na outra ele vai falar e você vai orar. A não ser que a pessoa que está sendo evangelizada faça uma pergunta que você não saiba responder no momento. Aí você diz, eu vou passar aqui para o meu amigo, que ele vai lhe explicar melhor. E aí, ambos levam a palavra de Deus àquela pessoa, e aquela pessoa com certeza chega aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender, queridos, que Deus conta conosco. Quero trazer aqui uma orientação para você. Você que é missionário, que está num campo de trabalho, você que é dirigente de congregação, que está num bairro, faça um mapeamento, faça um levantamento do bairro que você está, do povoado que você está, faça um levantamento de quantas pessoas residem no povoado ou no bairro, quantas ruas tem esse bairro, qual é a população desse povoado, para que você, a partir desta organização, fazer o evangelismo pessoal e conseguir os resultados para o crescimento da igreja. Para isso, Deus conta com você. Que Deus coloque no teu coração o desejo para ganhar almas para o Senhor Jesus. Isso é importante. A Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é importante porque nós precisamos trazer vidas ao Senhor Jesus. E Ele conta com cada um de nós. Queridos, quero ainda destacar que nós precisamos entender como evangelista que nós devemos ter convicção daquilo que nós estamos falando. O evangelista deve ter convicção da salvação. Portanto, se trata de uma pessoa salva, ter convicção da salvação. Ele deve ser uma pessoa que teve a experiência da salvação. Então, Deus conta contigo
na prática do evangelismo pessoal. E nunca esqueça que quando no evangelismo pessoal alguém aceitar a Jesus como Salvador, você vai fazer a continuação do evangelismo, é o que nós chamamos de discipulado, que é o coração da igreja. O discipulado é o acompanhamento. É a forma como você vai cuidar daquela pessoa, para que essa pessoa se firme com o Senhor Jesus e coloque em prática aquilo que ele aprendeu da sua vida. Que Deus abençoe. Uma breve reflexão sobre o tema, a prática do evangelismo pessoal. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Quero dirigir a Deus uma oração para nós finalizarmos essa live. Quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, continua abençoando a vida de cada um dos ouvintes, do irmão e a irmã que está recebendo essa palavra, que eles possam, meu Pai, com sabedoria, ganhar almas para o Senhor Jesus. Continua abençoando o teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus.